E eu quero falar hoje sobre a razão pela qual a igreja existe. Por que nós estamos aqui como igreja aqui nesta terra? Você sabe por que é, querido, que você foi salvo por Jesus? Eu fui salvo talvez para ir para o céu. Não, isso é uma consequência, querido, que vai acontecer lá no futuro. Mas por que nós estamos aqui como a Igreja de Cristo, aqui em Monaghan, na Irlanda, aonde você está me ouvindo? Por que é que Deus trouxe você e plantou você nesta cidade onde você mora? Por que Deus trouxe cada um de nós aqui para estamos ligados nesta igreja a qual você faz parte, eu faço parte? Querido, você tem uma grande tarefa para cumprir. Porque a igreja existe, querido. Primeiro, para glorificar a Deus. Segundo, querido, para edificar os santos, os salvos. E terceiro, para evangelizar as pessoas. Porém, esta última parte, o evangelismo, tem sido abandonado e negligenciado pela igreja. E no livro, querido, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, e ele é um famoso escritor, e ele é daqui da Irlanda, se você não sabe, e ele disse no livro dele: a igreja existe para nada mais senão para atrair os homens a Cristo, para torná-los pequenos cristos. E se eles não estiverem fazendo isto, todas as catedrais, os líderes religiosos, as missões, os sermões e até mesmo a própria Bíblia são simplesmente perda de tempo. Então, querido, qual foi o objetivo de você ser salvo? Então, queridos, você foi salvo para fazer discípulos, para salvar os perdidos, e este é o ponto, o objetivo pelo qual você foi salvo. Porém, hoje, queridos, muitas igrejas, elas se tornaram mais voltadas para a justiça social, ajudar pessoas, e às vezes entretenimento, e até mesmo um lugar de pregação para eles mesmos. Mas a missão foi destruída. E, queridos, você sabe, se uma loja ela tem uma visão de ganhar dinheiro vendendo as suas mercadorias, e se ela não atinge os seus objetivos, eles fecharão a porta, queridos, porque eles vão, se qualquer loja não vender, não atingir o objetivo, eles fecham as portas. E você sabia que também a igreja tem um objetivo, querido? O objetivo da igreja é fazer discípulos e salvando os perdidos que estão indo para o inferno. E o inferno é uma realidade, querido. Não é historinha de criança. E Jesus, querido, falou tanto sobre o inferno. E nós estamos aqui como igreja de Jesus por causa dessas pessoas que estão perdidos. E por que é que nós temos que fazer discípulos? Por que nós precisamos evangelizar as pessoas? Por que, querido, aqueles que não são discípulos de Jesus, eles estão perdidos e eles vão ao inferno pela condenação eterna. E após a morte, querido, não existe uma segunda chance. Isso é algo terrível. Então eu quero ler para você Apocalipse 20, versículo 15. O último livro da Bíblia. E diz assim: e todo aquele cujo nome não foi encontrado, registrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo.
Queridos, existem muitas pessoas à nossa volta em sério perigo. Muitos. Queridos, você e eu, nós devemos cuidar da alma dos nossos entes queridos. Nós precisamos cuidar da alma dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos e todos aqueles que não conhecem a Cristo. Porque um dia, querido, eles vão enfrentar a ira de Deus, indo para o inferno para sempre, se eles não se entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus antes da sua morte. Então hoje eu quero falar sobre evangelismo e como explicar o evangelho de uma maneira simples, como falar o caminho da salvação. Então a palavra de hoje é: você tem uma grande tarefa, ok? Então, olha, essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Você tem uma grande tarefa para cumprir. E a sua grande tarefa, querida, aqui nesta terra, depois de amar ao Senhor de todo o seu coração, de amar Jesus, querido, você sabe qual que é? Se você, querido, é salvo, você agora tem que salvar aqueles que estão perdidos. E eu tenho uma pergunta para fazer para você, queridos. Quantos já de vocês, que está me ouvindo pela internet agora, ou está aqui nesta igreja, quantos de vocês já experimentaram a alegria de pregar o evangelho para alguém, de evangelizar um amigo, e agora esta pessoa está salva e servindo ao Senhor graças a você? Porque você investiu na vida desta pessoa. Quantos de vocês já tem esta alegria no seu coração? Pessoas da sua família, pessoas que trabalhou com vocês, estudou com vocês, e hoje ele está na igreja servindo ao Senhor. Querido, isso é uma alegria tremenda que a gente pode ter. E pela graça de Deus eu posso compartilhar para você hoje que eu tenho muitas pessoas que foram salvas. Pessoas da minha família, amigos, colega de trabalho. Pessoas, queridos, foram salvas, sabe por quê? Porque eu falei de Jesus para elas e eu investi em suas vidas. Eu dou graças a Deus porque pessoas da minha família estão salvas hoje, porque eu falei de Jesus. E queridos, e muitos, e pessoas que estavam indo para o inferno, e eu trabalhava com eles na minha empresa, e eu preguei o evangelho, querido, e eu tenho esta alegria de ver tantos que foram salvos. E você precisa, querido, ter esta alegria. Um dia quando você chegar nos céus, querido, pessoas vão chegar diante de você e vai dizer assim: muito obrigado, eu estava perdido, eu estava indo para o inferno, e você me salvou, você apresentou Jesus para mim. Querido, não vai ter maior alegria do que essa. Alguém chegar para você e falar: muito obrigado, porque foi você que falou de Jesus para mim. E você precisa ter essa experiência, querido, aqui nessa terra agora. Por favor, pregue o evangelho, evangelize, faça discípulo, porque esta é a sua grande tarefa aqui. Evangelize, pregue, porque essa é a sua grande tarefa. Querido, Deus um dia não vai perguntar quanto dinheiro você ganhou aqui. Deus nunca vai perguntar para você, querido, o que você ganhou, o que você fez aqui nessa terra. Porque quando você morrer vai ficar tudo para trás. Mas todas as pessoas que você ganhar, você vai levar para os céus. Queridos, então essa é a nossa grande tarefa. Nós vamos ter esta alegria de levar pessoas para os céus. E você precisa ter essa experiência. E
eu sou muito agradecido, porque há 35 anos atrás, eu era um jovem perdido, que estava envolvido no pecado, em tanta imundice, e Deus me salvou, alguém falou de Jesus, e depois disso eu comecei a pregar para muitas pessoas, e hoje eu tenho muitos discípulos espalhados em muitas cidades onde eu morei. Todas as cidades que eu morei, eu salvei pessoas, eu preguei o evangelho, e hoje eles estão em todos os lugares, pessoas do Brasil, na Europa, em vários lugares. Então, queridos, por favor, compartilhe sobre Jesus. Fala de Jesus, porque Ele merece, Ele morreu por isso, para salvar você e para que você fale de Jesus para outros. Então, hoje, eu quero falar sobre os diferentes tipos de evangelismo. E eu vou mostrar para você como que Jesus evangelizou. Nós vamos aprender com o nosso mestre, nosso amado Jesus. E eu vou te dar algumas chaves práticas que você pode aplicar em sua vida hoje, que ajudarão você a ganhar os seus entes queridos, seus familiares, seus amigos para o Senhor. Amém? Aleluia! Então, queridos, eu vou começar essa mensagem hoje, não vou terminar ela hoje. Eu vou terminar semana que vem. Mas hoje eu vou dar a grande parte dela. E hoje nós vamos olhar para as Escrituras. E eu vou mostrar a você como explicar o Evangelho de uma forma tão clara e simples, querida, que você vai conquistar os seus amados, seus queridos para o Senhor. Amém? Aleluia! Então, querido, você vai levar pessoas para o Senhor. Amém? Então eu quero falar hoje sobre os tipos de evangelismo que são baseados na Escritura. Então o primeiro tipo de evangelismo é evangelismo de confronto. Então esse tipo de evangelismo, querido, ele não é muito popular hoje, evangelismo de confronto. Por quê, querido? Porque conforme a cultura evolui, a igreja tende a mudar e se adaptar à cultura da época. E é claro, querido, que isso é muito triste. Porque graças a essas mudanças, queridos, muitos ministérios ungidos que são chamados a evangelizar, eles estão sendo criticados pelo corpo de Cristo, por muitos crentes. Você já viu, querido, pessoas, esses pregadores em lugares públicos, ou talvez em universidades, nos campos das universidades, ou até nas ruas, pregando, querido, contra o pecado? Você já viu isso? Pregando sobre a ira de Deus e falando, vocês têm que se voltar para Deus, senão vocês vão para o inferno. Você já viu isso? Queridos, é fácil olhar essas pessoas e criticar elas e dizer, não, isso não é amor. Mas, querido, o que pode ser mais amoroso do que dizer a verdade a alguém, querido? Mesmo que essa pessoa não vai gostar de ouvir isso, mas você está dizendo a verdade. Queridos, eu entendo que há algumas pessoas que elas não são amorosas na hora de falar, elas são mal educadas, algumas pessoas são rudes, mas não é isso que eu estou falando, não é para você ser mal educado não, viu? Não é isso que eu estou falando, porque tem gente que é muito mal educado. Então, querido, isso você tem que mudar, você tem que ser educado para falar, mas você tem que pregar a verdade com amor. Amém? Então, amados, o evangelismo em que o pecador ele está sendo alertado sobre o caminho destrutivo em que ele está, é uma forma perfeitamente legítima de evangelismo. Ok? Então, queridos,
no evangelismo onde você alerta o caminho do pecador, isso está correto. E você pode ver esses pregadores nas esquinas. E é fácil dizer que eles estão fazendo tudo errado. Mas lembra-se, querido, de que Jesus também ele foi muito severo, você lembra? Ele foi duro, querido, com as pessoas religiosas. E a Escritura também, ela é muito severa com aqueles que são teimosos, aqueles que são orgulhosos, aqueles que resistem ao Evangelho. Você sabe disso. Então, o evangelismo de confronto, querido, acontece quando alguém é muito religioso, ou muito teimoso, e de coração duro, e também orgulhoso. Então, esses pregadores são as pessoas que você vai ver nas esquinas, pregando nos lugares públicos e nas praças. Por favor, nunca critique estes pregadores. Por favor. Vamos ler agora Atos 20, 20 e 21. Diz assim: você sabe que eu não hesitei em pregar qualquer coisa que fosse útil para você, mas eu lhe ensinei, olha só, publicamente e de casa em casa. Eu declarei a judeus e gregos que eles devem se voltar para Deus em arrependimento e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querido, este é um tipo de evangelismo de confronto. Arrependimento para voltar para o Senhor. Então, queridos, quando muitas pessoas um dia vão chegar diante de Deus, e você sabe que a Bíblia diz que um dia todos nós, você que está me ouvindo agora, um dia todos nós vamos estar diante de Deus, todos nós. E quando todos nós e essas pessoas estiverem lá no dia do julgamento, querido, um dia Deus vai chegar para elas e vai dizer para elas assim: eu enviei para você pregadores que pregaram a palavra. Eu enviei para você, querido, pregadores na TV. Eu enviei para vocês pregadores que eles pareciam bons. Eu não sei como eu sou de pregador, se eu vou estar nesse nível duro ou daqueles bonzinhos. Mas eu enviei para você pregadores que pareciam maldosos, pregando contra o pecado. Eu enviei para vocês pregadores que falavam sobre o céu. Eu enviei para vocês pregadores que falavam sobre o inferno. Eu enviei pregadores que falavam sobre o amor, sobre a graça. E eu enviei todo tipo de pregador para você. E naquele dia, ninguém terá desculpa, porque Deus enviou muitas vozes, muitos pregadores em diferentes formas, de muitos tons, para pregar a única mensagem que é a salvação em Cristo Jesus. Então, queridos, como crentes, nós temos que ter o cuidado de criticar outros ministérios que fazem as coisas de maneira diferente de nós. Nunca critique, por favor. Todos aqui estão pregando o evangelho, não criticam eles. Eu mesmo, querido, eu não usaria algumas das táticas que esses pregadores de rua usam. Eu mesmo não usaria. Mas eles, querido, eles estão pregando para diferentes tipos de pessoas. Tem que entender isso, em diferentes ambientes, porque eles têm um ministério diferente. Então, querido, nós precisamos de todos os tipos de pregador. Precisamos desses pregadores gentis, sorridentes, desses pregadores de rua que estão lá declarando inferno e fogo. Porque o evangelho precisa ser pregado. Porque Jesus disse: vão e pregam o evangelho. Façam discípulos. Porque as pessoas estão indo para o inferno. Segundo tipo de evangelismo.
Evangelismo relacional. E eu amo esse daqui, para mim é um dos mais poderosos e que funciona muito bem. Eu particularmente, tenho recebido muitos resultados desse tipo de evangelismo. Então, que é evangelismo relacional. Eu quero ler um versículo que fala sobre esse evangelismo relacional em 1 Coríntios 7:16. Diz assim: vocês, esposas, não percebem que os seus maridos podem ser salvos por sua causa? E vocês, maridos, não percebem que suas esposas podem ser salvas por sua causa? Queridos, aqui o apóstolo Paulo está tratando, presta atenção, de um assunto específico em que alguém está se perguntando o que fazer se você for salvo depois de casado, ok? E o seu cônjuge, ele não quer se juntar a você em sua fé, mas ele quer talvez divorciar. Então devemos nós divorciar deles. Então aqui, queridos, Paulo especificamente ele escreve, nesse caso específico, você poderia evangelizar ele ou ela. Por favor, preste atenção nisso. A Bíblia não está aqui promovendo evangelismo por namoro, ok? Porque tem gente, amados, que eles vai começar a namorar com um incrédulo e fala, vou pregar para ele depois. Isso está errado. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Por favor. Então, se você está namorando alguém que não é salvo, não está certo, está errado. Essa é a verdade bíblica, ok? Ok? Porque, querido, você vai colher o que você tem plantado. Então, tome cuidado. Então, Paulo, aqui, ele está falando especificamente para aqueles que foram salvos quando eles já eram casados com as pessoas, ok? Você pegou o ponto aí? Eles já estavam casados, vivendo juntos, e aí eles foram salvos. Um deles foi salvo. Aí ele disse, você pode ganhar o seu cônjuge para o Senhor. Então, aí, neste caso, você pode ser um evangelista eficaz na sua casa. Então não é para você sair aí começando a namorar incrédulo, que aí você vai entrar em rascada, tá? Mas se você foi salvo, aí você pode evangelizar o seu companheiro ou a sua companheira. Então, este, querido, é um exemplo claro na Bíblia de um evangelismo relacional. E nós podemos aprender com essa escritura que os relacionamentos são ótima ferramenta para evangelismo. Então, queridos, o evangelismo relacional é quando eu ganho pessoas da minha família, por exemplo, meu irmão, a minha irmã, ou o meu amigo, o meu colega de trabalho, ou até o meu chefe. Então, a pessoa com quem você está conectado é alguém que você pode compartilhar o evangelho, pode e deve compartilhar o evangelho. Então, às vezes você está trabalhando, você está estudando, você está morando na mesma casa, você tem amigos. Então, queridos, você precisa ali compartilhar a sua fé. E, na verdade, querido, o evangelismo relacional é provavelmente o meio mais eficaz de evangelismo. Você sabia disso? Porque, querido, se alguém se aproxima de um estranho que você nunca viu, você prega o evangelho para ele, você ora por ele, isso é maravilhoso. Eu estou 100% de acordo, ok? Mas o que acontece? Você prega e ora por ele, mas depois ele vai para a casa dele, vai seguir os caminhos dele, e você não sabe o que vai acontecer com a vida daquele indivíduo, querido. Então, querido, você não consegue pregar para ele, acompanhar ele. Então eu te falo de novo, querido. É maravilhoso pregar para um estranho, mas pode ser muito mais eficaz
no evangelismo relacional, que você prega para amigos, da família, seu colega de trabalho, aquele que você estuda. Amém? Você concorda com isso? Pregar para a pessoa que a gente conhece é muito mais fácil para ele nascer de novo. Então, querido, agora eu quero entrar sobre o evangelismo de Jesus. Isso é maravilhoso. Como Jesus evangelizou. Queridos, eu quero desafiar você hoje, agora, talvez você a ler depois da palavra João, capítulo 4, de 6 a 38. Porque são muitos versículos aqui e nós não temos tempo para ler todos esses versículos. João 4, de 6 a 38. Então você vai ter que ler depois, ok? Porque aqui a gente não tem tempo para ler todos esses versículos aqui, ok? Então, por favor, leia depois. Mas aqui, querido, nessa passagem, Jesus, ele prega o evangelho, querido. E ele evangeliza uma mulher, e essa mulher é salva. Então, nós vamos aprender com Jesus agora? Vamos! Então nós vamos ler só alguns versículos aqui, porque nós não temos tempo, ok? Como eu te falei, leia depois. Mas eu quero ler alguns versículos apenas. Então, João, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: havia ali o poço de Jacó. E Jesus, presta atenção, cansado da viagem. Olha aqui, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isto se deu por volta do meio-dia. Então, o primeiro ponto que eu quero estar tratando com você hoje agora. Jesus está cansado da longa caminhada, mas ele estava disposto. Ele estava cansado, mas estava disposto. Amados, Jesus estava exausto, querido. Imagina como era corrido a vida de Jesus. Você pode imaginar? O homem que podia ressuscitar os mortos. O homem que podia curar os enfermos. O homem que com uma palavra podia expulsar os demônios. Você pode imaginar, querido, como era a agenda do dia dele. Querido, uma agenda muito ocupada. Então, cada pedido apresentado para ele era urgente. Quase todos que vinham para ele, eles vinham em busca de cura e estavam desesperados. E a demanda, querida, era grande. O fardo dele, às vezes, era pesado. E a responsabilidade que ele carregava eram pesadas. Mas o que a Bíblia diz, querido? A Bíblia diz que ele estava cansado, mas ele estava disposto a aproveitar as oportunidades. Aleluia. Ele estava cansado, mas ele queria aproveitar a oportunidade de tocar na vida daquela mulher. Eu tenho uma pergunta para você, querido. Quantas vezes nós perdemos oportunidades porque nós estávamos, querido, às vezes cansados, ou mentalmente, ou emocionalmente, ou fisicamente, às vezes cansados, querido. Quantas vezes, querido, nós passamos por oportunidades de poder demonstrar o amor de Jesus e de ganhar uma alma, mas nós não tivemos a vontade de fazer. Queridos, devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós devemos estar disponíveis, devemos procurar por aquelas portas que são abertas, aquelas janelas de oportunidades, querida. É isso que nós devemos ser, como Jesus, dispostos, mesmo cansado. Mas às vezes estamos tão ocupados, querido,
E às vezes não é apenas a nossa preguiça que nos impede, querido, de aproveitar essas oportunidades, mas também é porque os nossos dias estão ocupados demais, que nos impede de aproveitar essas oportunidades. Segundo, querido ponto, nós vamos ver, querido, que Jesus ele era gentil. Você sabia? Nosso amado mestre era gentil, carinhoso. João 4,7. Logo, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus disse: por favor, dá-me de beber. Queridos, esse versículo revela que Jesus era gentil, respeitoso. E eu vou provar isso para você agora. Eu quero explicar algumas coisas daquele tempo. Pense no fato de que as mulheres daquela época, elas iam em grupos para tirar água dos poços. E por que é que aquela mulher estava sozinha? E naquela hora do dia? Então, queridos, essa mulher, ela estava sozinha lá. Sabe por quê? Porque aquela mulher, querida, ela foi rejeitada pela sociedade. Que tipo de reputação você acha que ela ganhou por ter 5 maridos, querido? Você pode imaginar isso? A reputação daquela mulher? Quantas mulheres você acha que desprezavam ela por causa disso, esse estilo de vida dela? Quantas pessoas você acha que olhavam para ela e desprezavam ela? Então a razão, querida, dela estar sozinha lá naquele poço era porque ela não era considerada digna, ou ela se considerava indigna. E ninguém queria estar com ela, querida. Ninguém queria ser visto com ela. Ninguém. Mas é por isso que eu amo este Jesus. Por isso que eu amo Jesus. Ela foi rejeitada pela sociedade. Mas Jesus, cansado, ele para. Ele para por ela. Ele estava cansado da longa caminhada, do dia tão cansativo. E ele, você sabe, que ele era um judeu e ela era uma mulher samaritana. E ele começa a conversar com aquela mulher. Desculpa. Querido, eu acho que essa provavelmente era a primeira vez que, depois de muito tempo, um homem falava com ela com respeito e gentileza. Jesus foi gentil. Jesus mostrou a ela dignidade e respeito, apesar da vida dela. Ele era um homem gentil. E todos, escuta, todos merecem dignidade de ser ouvidos. Você merece dignidade de ser ouvido. Obrigado. Obrigado. Quando houver alguém necessitado na sua frente, quando alguém tiver aí uma oportunidade, se tiver essa oportunidade, pelo menos dê um pouco a essa pessoa de dignidade, por favor. É claro, querido, que há momentos em que é impossível dar às pessoas muito tempo. Eu sei, querido, muitas vezes eu não dou muito tempo às pessoas, queridos, porque eu estou ocupado, mas todos merecem a dignidade de ser ouvidos. E aqui Jesus estava sentado com esta mulher. E por causa disso,
Jesus foi chamado de amigo de pecadores. Mas hoje a gente não quer ter mais esses amigos. Jesus, ele foi acusado de ser amigo de pecador. Ele foi acusado, querido, de ser um bêbado e glutão, querido. Por quê? Qual a razão? Por quê? Porque ele não se importava de ser visto com pessoas rejeitadas pela sociedade. Jesus era gentil. Talvez você leia esse versículo, você não vai pensar sobre isso. Mas Jesus era gentil. Terceiro ponto, querido. Jesus, ele era simples. E ele se identificava com as pessoas. Jesus não era complicado, querido. Ele era simples. E ele se identificava com as pessoas. Quero ler agora João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Oh. Então Jesus era simples, querido. Então as pessoas podiam se identificar com ele e com seus ensinamentos. E ele começou, querido, a explicar o caminho da salvação de uma maneira que aquela mulher entendeu. E usando a água do poço, querido. Ela estava ali, tirando água daquele poço, e aí ele começou a falar com ela sobre água viva, porque a mulher estava tirando água do poço. Então, o que Jesus fez, querido? Ele viu algo e usou isso para se relacionar com ela, para que pudesse ganhar a alma dela. Aleluia. Então eu vou usar algo porque eu quero salvar a vida dela. Eu vou usar isso. Então Jesus, ele ensinou ela e ele não envergonhou ela. Ele só ensinou. Amados, por favor, preste atenção nisso. Às vezes a gente tenta impressionar as pessoas. Gente, fala menos. Mas fale pelo Espírito Santo. Porque às vezes você, querido, as pessoas falam assim, eu não quero mais te ouvir porque você fala demais, você é chato. Então, querido, Jesus, querido, ele não estava tentando impressionar ela, mas ele ensinou ela com amor, querido. Então Jesus não estava tentando impressionar ela com tudo o que ele sabia. Ele simplesmente ensinou o caminho a ela. É isso que nós devemos fazer, querido. Querido, então não tente mostrar o seu intelecto, a sua teologia. Querido, eu nunca salvei pessoas brigando com elas. Querido, às vezes eu falo mais duro com crente, mas não com não crentes. Então, querido, nós precisamos tratar com essas pessoas com amor. Porque foi assim que Jesus fez. Então Jesus, ele escolheu, ele pegou algo que ela estava fazendo, algo que ela entendeu, que ela entendia para explicar o caminho da salvação. E nós vemos o resultado que foi a salvação daquela mulher. Quarto ponto, Jesus ele confrontava as pessoas. Amém? Então, o quarto ponto, Jesus ele confrontava as pessoas. Vamos ler João 4,18. Porque você teve 5 maridos e nem mesmo é casada com um homem com quem você está morando agora. Uau!
Então Jesus, ele confrontava, querido. Então às vezes a gente tem esse mal entendido de que nós nunca devemos falar sobre o pecado das pessoas. Então a gente entende isso. Que às vezes que nós não devemos confrontar as pessoas sobre as suas falhas. Mas essa não é uma verdade bíblica. Jesus, ele confrontava o pecado em amor. Mas ele confrontava. Eu quero ler agora, para mostrar isso para você, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Queridos, devemos confrontar o mundo sobre o seu pecado. Na verdade, querido, preste atenção, uma das razões pelas quais o mundo está no estado em que está agora, queridos, é porque os cristãos pararam de falar contra o pecado. Eles pararam de chamar pecado de pecado. Agora a gente fala, não, isso não é pecado não, isso daí é uma ação, eu nasci desse jeito. Pecado é pecado. Se Jesus, querido, não perdoar os pecados, ninguém vai ser salvo. Essa é a verdade. Pecado é pecado. E a igreja precisa falar sobre o pecado. Precisamos falar sobre isso. Então, precisamos confrontar. Porém, confrontar em amor. Então, somente imagina, querido, só como exemplo, para você entender isso. Se alguém está parado lá no meio dos trilhos do ferro, ok? E o trem vem chegando, o trem está vindo. Mas essas pessoas que estão lá, eles não conseguem ouvir o trem. Eles estão lá no meio da linha do trem, o trem está chegando, mas eles não estão ouvindo, estão distraídos. Então, uma pergunta para você, uma pergunta para te fazer. Qual é a coisa mais amorosa que você pode fazer naquele momento? Mais amorosa. Porque o que você poderia fazer para eles que estão lá, poderiam morrer? Alguns talvez dirão, bem, eu não quero gritar com eles, porque eles podem ficar envergonhados. E se eu gritar com eles, eu posso ofender eles. E eu posso ir até eles gritando com eles, eles vão ficar chateados comigo. E eu não quero ficar chateado com eles, tentando tirar eles daquele trilho de ferro. Você pode imaginar isso, querido? Pois é isso que nós estamos fazendo com as pessoas. Querido, você está agindo em amor, porque as pessoas estão indo para o inferno. Então você está agindo em amor, avisando elas. Então tem uma urgência, querido. Então nós precisamos falar, saia dessa linha de trem. E se você ama eles, você tem que falar assim, sai deste lugar, senão você vai morrer. E algumas vezes, querido, você fala, sai desse trem, você vai morrer. Queridos, é uma questão de vida ou morte. E há tantas pessoas indo para o inferno hoje. E às vezes a gente está aí preocupado com o que eles vão falar conosco. Então, esta é a forma, querido, que nós precisamos tratar com as pessoas, com urgência e com amor. Com urgência e com amor. Nós não precisamos ser mal educados. Não precisa. Então, queridos, às vezes você tem que parar de fazer o que está fazendo e ir atrás deles e falar, venha. É para o seu bem.
Eu vou te ajudar eu vou te ensinar acerca de Deus. Vem, eu vou te ajudar, sai dessa vida. Então, queridos, é claro, querido, que há um tempo e lugares em que há maneira de se abordar pessoas. Então, a gente não pode ser rude, mas há uma forma de confronto que precisa acontecer quando se trata de evangelismo. Tem que ter. Jesus, ele estava disposto. Ele era gentil, ele era identificável, mas também ele era confrontador. Ok? E eu estou terminando, eu quero ler mais alguns versículos agora. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Queridos, a tristeza segundo Deus leva à salvação. Algumas vezes, queridos, as pessoas não vão estar felizes pelo que está falando, mas a tristeza de Deus pode produzir salvação. Então, queridos, é bom as pessoas sentir mal pelas coisas ruins que elas fizeram. Querido, às vezes é bom sentir triste. Porque, querido, se você bebeu, você ficou lá bêbado, você tem que chorar e ficar triste porque você bebeu. Então, se você fez coisa errada, querido, você tem que sentir mal porque você pecou. Então, queridos, essa tristeza segundo Deus pode levar para a salvação. E a Bíblia diz, querido, que é a tristeza pelo pecado que traz arrependimento. A tristeza pelo pecado, querido, é que vai trazer arrependimento. Então, arrependimento e pecado deve ser pregado. Muitas igrejas só pregam hoje bênção de Deus, felicidade e prosperidade. Muitas igrejas, querido. Venha que você vai ser próspero, venha que vai ser abençoado. Querido, precisamos pregar o que vai salvar as pessoas. Querido, qual que vai ser de bom você ser próspero e depois ir para o inferno? Você receber a bênção e depois ir para o inferno? Querido, precisamos voltar a falar sobre o pecado. O que o pecado vai produzir? Porque o pecado produz morte e morte eterna. É isso que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Vamos ler Lucas 24, 46, 47. Ele disse, está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, queridos, aqui fala que o seu nome deveria ser pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. A todas as nações. E é por isso que estamos aqui pregando isso. Vamos ler agora Atos 3,19, por favor. Agora, arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o julgam demorada. Pelo contrário, Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. E Atos 17:30. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância de vocês, mas agora
ele notifica a todos os homens, em toda parte, que se arrependam. Você pode dizer amém? E eu estou aqui terminando agora. A igreja pode ficar de pé. Então, queridos, o confronto é amoroso. Confronto é amar as pessoas. O confronto ele precisa ser amoroso. Queridos, nós temos que confrontar pecados, mas não ficar confrontando pessoas por causa de coisas bobas. Às vezes ficamos confrontando pessoas por causa de dinheiro, confrontando por causa de vacina, confrontando por causa de política. Isso é coisa boba, para com isso. O que precisamos pregar é Jesus, é sobre o pecado, sobre salvação das pessoas. Para de falar sobre essas coisas bobas. Então feche os seus olhos, por favor. Não se move agora, por favor. Se aquiete agora na presença de Deus. Porque Deus está olhando para você agora. Deus está olhando para a sua vida agora. Queridos, há muitas pessoas à nossa volta, querido, que estão em sério perigo. Talvez você mesmo, que está me ouvindo agora. Você que está me ouvindo, você pode estar em perigo com a sua vida espiritual. Porque você talvez está vivendo uma vida de pecado. E queridos, e eu e você, nós devemos cuidar das almas dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, vizinhos. Porque aqueles que não conhecem a Jesus enfrentarão a ira de Deus para sempre, se eles não se voltarem para Jesus antes de morrer. Isso é muito sério. Então, com seus olhos fechados agora, por favor, ore esta oração após mim agora. E, por favor, ore de todo o seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu sei que eu sou um pecador, e se o Senhor não me salvar, eu vou estar perdido para sempre. Sem o Senhor, eu estou no inferno, eu estou perdido, e eu preciso de Ti. Jesus, eu Te agradeço, porque o Senhor morreu por mim naquela cruz. E eu Te peço, me salve. Perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. E eu Te recebo agora, Jesus, no meu coração, como o meu Senhor e como o meu Salvador. Entre em meu coração, Jesus. Perdoe todos os meus pecados. Eu sou Teu servo a partir de agora. E como Seu servo, eu vou viver para Ti. Eu vou pregar o Evangelho. Eu vou salvar o perdido. Senhor Jesus, por favor, salva a minha família. Salve os meus parentes. Salve os meus amigos. Salve aqueles que trabalham comigo. E me use para salvar o perdido. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Você tem uma grande tarefa para fazer, amém? Qual que é a sua grande tarefa? Salvar o perdido. Se nós não fizermos isso como igreja, querido, não tem razão de nós sermos igreja.
Muitas igrejas aqui na Europa e na Irlanda já foram fechadas porque elas não estão fazendo isso, querido. Então, prega o evangelho, evangelize e faça discípulo. Porque essa é a sua grande tarefa. Que Deus te abençoe até semana que vem com a segunda parte desta mensagem. Em nome de Jesus, te amo. Deus te abençoe. Toda glória a Jesus. Aleluia!